Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser então para mostrar uma das ferramentas que existem no pool de ferramentas disponibilizada pelo Google que pode ser utilizada junto com o Google Classroom, ou Google Sala de Aula, como queiram chamar. Então aqui estão nossas 6 turmas atuais, e vamos supor, por exemplo, que eu quisesse, durante uma aula presencial, por exemplo, utilizar um quadro em branco. Então, ou seja, presencial que eu digo com os alunos usando um ambiente virtual, então uma aula virtual, melhor dizendo. Então a ideia, por exemplo, é como que eu posso fazer isso? Claro que vocês podem, dentro de uma chamada do Meet, por exemplo, fazer um compartilhamento de tela, supondo que o Meet já esteja disponível para vocês, ou vocês já possuam uma conta institucional que tem direito ao uso do Meet até 250 pessoas. Mas o Google tem uma outra ferramenta que é acessível através do Google Apps. Na verdade, já comentei sobre isso em outros vídeos, então vou reforçar aqui. Então, quando vocês estiverem logado com o perfil de vocês, seja o perfil @gmail, seja institucional para quem tem, aqui nesse botãozinho, nessa matriz de 9 pontos aqui, 3x3, aparece exatamente todas as aplicações que estão disponíveis. Então tem, além da exigência da conta de vocês, Gmail, Google Drive, planilhas, apresentações, documentos, agenda, Google Meet está aqui, sites. Se vocês descerem, tem algumas, por exemplo, aqui, que são importantes para professores. O formulário, que eu acho que talvez eu consiga tentar fazer um vídeo depois para como montar um formulário dentro do Classroom, mas eu vou falar agora do Jamboard. O Jamboard é uma ferramenta muito pouco conhecida das ferramentas do Google. Então, lembrando, basta clicar no Google Apps, descer até encontrar, parece um J aqui, uma bolinha com J aqui no caso, que seria a letra inicial do Jamboard, que é literalmente como se fosse um quadro em branco. Literalmente um quadro em branco. Então, abrindo aqui, ou acessando diretamente por jamboard.google.com, você tem acesso a eles. Obviamente, na primeira vez que vocês entrarem, vai estar exatamente uma tela como essa, vazia, ou seja, quer dizer que vocês não têm um jam. O jam é como o Google chamou no caso. Lembrando que board seria quadro no caso, né? Então, é os quadros jam que eles estão criando aqui. Então, ao criar um novo, clicando nesse mais aqui, por exemplo, ele vai me remeter exatamente a esse novo quadro. Notem que, perdão, ele é uma tela, literalmente como se fosse um quadro em branco, uma tela, onde vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Vocês podem desenhar, vocês podem escrever, vocês podem... Então é como se vocês estivessem usando o quadro de vocês, só que numa tela. Então, posso fazer, por exemplo, aqui pegar, sei lá, uma caneta, escolher a cor da caneta, por exemplo, e tamanho da, sei lá, pegar uma caneta aqui, cor verde, por exemplo, ou vermelho, ou azul, enfim, pegar uma vermelha aqui no caso, e fazer alguma coisa. Não derem bola para minha letra, digamos assim, porque eu estou usando o trackpad e não estou usando o mouse, então é muito mais complicado de escrever no caso em relação a isso. Mas, por exemplo, eu posso fazer qualquer tipo de coisa, inserir imagens, eu posso fazer, enfim... É literalmente uma tela, assume como se fosse um Word, por exemplo, onde você pudesse fazer alterações. Aí podem perguntar, tá, mas por que eu não uso diretamente o Word e faço o que eu quero e compartilho com os alunos? E por que eu usaria um Jamboard, por exemplo, para colocar coisas como, por exemplo, desenhos e tal? Primeiro, ou notas, por exemplo, como tem aqui. Primeiro que é uma ferramenta Google, então ele está incorporado diretamente nas demais, seja Gmail, seja Classroom, seja tudo mais. Mas principalmente porque vocês podem compartilhar isso. Por padrão, quando vocês entram aqui, ele está compartilhado somente com vocês, ou seja, só vocês têm acesso a isso. Se eu clicar no botão compartilhar, ele vai abrir essa tela, que ele vai carregar, no caso, as configurações de compartilhamento. Vai aparecer que só eu tenho acesso, sou o proprietário e mais ninguém, ele é particular. Mas, clicando em alterar, e essa configuração de compartilhamento vale para qualquer documento do Google, inclusive o Google Docs, planilha eletrônica, apresentação e tal. Mas, enfim, vou focar no Jamboard aqui. Se eu clicar em alterar e escolher essa opção aqui, ativado, qualquer pessoa com o link pode acessar, eu vou fazer, e obviamente tendo certeza que ele vai só assistir, no caso, poder ver e não editar, então vou manter só configurado poder ver. Então, quer dizer, qualquer pessoa com o link vai poder ver esse documento. Eu posso então, ao clicar em salvar, para autorizar isso, porque até então estava desativado o compartilhamento, ele vai me gerar esse link aqui, ó, link para compartilhar, já está até selecionado. Se eu der um Ctrl C, por exemplo, aqui, eu guardei esse link aqui. Então agora eu posso ir lá no meu Classroom da turma, então vamos supor que eu tivesse uma aula agora, então vou lá no meu Classroom da turma, vou na aula 6 e coloco, por exemplo, aqui para o pessoal, como se estivesse fazendo exatamente isso, ó, aula de hoje. 2 pontos. Uso do Jamboard. Na verdade, até fazer melhor, em vez, já que é um link, eu não vou deixar o link aqui. Eu vou pegar e tirar o link daqui e vou colocar como um link de fato, para ele ser identificado ali, adicionar link, pronto. Então, ou seja,
Por que está sem título aqui? Porque exatamente eu não salvei o título aqui dentro, né? Então eu vou fazer a edição aqui dele. Como é que eu vou pegar uma coisa para essa? Tutorial básico de Jamboard. Ou seja, autorizado. Eu vou deixar compartilhado com todos vocês, então qualquer pessoa, notem que agora posicionando o mouse em cima, não aparece que eu sou apenas o proprietário, aparece que qualquer pessoa com o link pode acessar, inclusive sem login, não precisa ter logado no Google, por exemplo, qualquer pessoa com o link clicando vai aparecer esse Jamboard. Se eu clicar de novo aqui, eu quero pegar o link que eu não salvei, entra aqui, Ctrl C, por exemplo, aqui dentro e pronto. Notem que qualquer pessoa pode visualizar, ele alterou exatamente quem pode acessar. E se eu não quero, não, eu quero proibir que as pessoas acessem, clique aqui de novo e coloco desativado e ninguém mais tem acesso. E aqui notem que esses ativados, os terceira e quarta opções, são para quem estão no mesmo domínio que o meu. Como eu estou no domínio da UFSM, então seja qualquer pessoa dentro da UFSM pode acessar com e-mail, qualquer pessoa com o domínio tem que ter o domínio e o link, por exemplo. Então nesse caso eu coloquei o link porque eu vou compartilhar o link. Então só as pessoas que eu quero vão receber o link, então vou manter ali da maneira como estava antes, ok. Notem que aqui, ó, 1. Então, ou seja, eu tenho, por exemplo, todas as telas criadas. Então, imagina que eu não preciso apagar o quadro. Eu preciso apagar o quadro, eu crio mais uma aqui, por exemplo. Então, nesse quadro aqui, eu vou criar, sei lá, agora em outra cor, um azul. Então, eu vou desenhar um círculo seguido de um grafo, por exemplo, aqui. Enfim, não deem bola para o meu desenho. O desenho é só para, literalmente, mostrar o que eu posso fazer. De forma que, agora eu posso voltar para a tela inicial e para a próxima. Quero mais um? Crio em clicar frame. Notem aqui o contador, eu estou no terceiro frame, num total de 3. E aqui eu vou colocar um aviso. Nota de aviso. Salvar. Fica salvo ali dentro. Ok, só quero essa notinha aqui. Quero voltar para os anteriores, volto. Então qualquer um de vocês vai ter acesso a esse Jamboard, ou qualquer um dos alunos de vocês vai ter um acesso ao que vocês fizeram. Então vocês podem gravar um vídeo aula, por exemplo, usando o Jamboard. Então comecem com a primeira aula, coloquem todo o primeiro quadro, passem para o segundo quadro, continuem, passem para o terceiro, se querem criar o quadro em tempo real ou não. Então note que é quase como se fosse um PowerPoint da vida. Só que aqui são quadros, é como se fosse uma foto do quadro de vocês que vocês estivessem dando uma aula. Vai ser útil para vocês ou não vai? Não sei. Vocês, mais uma vez, assim como o próprio Classroom, vão decidir se essa é uma ferramenta interessante para o uso na sala de aula de vocês, na sala de aula virtual ou mesmo na sala de aula real, para explicar alguma coisa complementar às aulas. Então fica sempre a critério do professor. Mas é uma ferramenta que, uma vez fechado, por exemplo, aqui, ó, o Google, como todas as ferramentas do Google, você não precisa estar se preocupando em salvar. Se eu fechar, por exemplo, volto lá para o meu... perdão, que faltou um Jamboard. Volto para a minha tela inicial. Se eu for de novo abrir o Jamboard ali, vai demorar um tempinho a carregar, o tutorial básico já está carregado. Clicando nele, vai saltar para a tela, ou seja, com todo o que já foi criado. Então, ou seja, eu vou ter uma série de Jamboards criados e automaticamente vou usar eles de acordo com o que eu bem entender. Quero reutilizar numa aula, pego o link e coloco numa próxima aula. Então, lembrando, é quase como se fosse uma mistura de Word com PowerPoint, digamos assim. Mas o objetivo dele é especificamente ter uma tela de um quadro, onde cada screen aqui no caso, a tela 1, a tela 2, a tela 3 e todas as telas necessárias, como se fossem todas as aulas do quadro, todos os quadros, como se fosse uma foto do quadro de vocês antes de apagar. Então, cada vez antes de apagar, eu vou criar um novo, então não apago, só começam do outro especificamente. E por fim, aqui nesses 3 pontinhos que representam as ações, eu posso fazer download dele como imagem ou como PDF. Então, se depois eu terminar os meus quadros, quero salvar como um PDF para compartilhar com os alunos, ou quero salvar como imagem, cada tela como imagem, eu posso optar por uma dessas duas opções aqui e guardar exatamente esse quadro para compartilhar no Classroom, para compartilhar no Moodle, para compartilhar por e-mail, como vocês quiserem. Então, ou seja, ele acaba possibilitando fazer esse download. Então, além de ficar público no Jamboard de vocês, ou de quem recebeu o link para compartilhar, eu posso salvar isso como um documento depois. Então, portanto, é uma ferramentazinha simples de uso, perdão mais uma vez, ou seja, não tem tantas opções de configuração e tal, basicamente para escrever, como se fosse um giz ou uma caneta, alguma coisa assim. Então, basicamente, as opções de desenho aqui que tem, para apagar, para posicionar, para mover, para criar notas, para inserir imagens e para usar como um laser para apresentação, por exemplo, eu quero para focar aqui exatamente, então lá que ele vai apagando. Então, ou seja, vamos supor que o laser estivesse já pronto, por exemplo, sei lá, nesse caso, estou mostrando, por exemplo, um grafo. Então, ou seja, nesse estado, por exemplo, acontece isso, já nesse estado acontece outra coisa. É literalmente como se fosse uma ponteira laser, então não fica gravado no quadro, mas serve para demonstrar. Então imagina que vocês podem dizer, pessoal, abram o Jamboard ali, compartilhado, tudo que eu fizer aqui, por exemplo, eles vão enxergando em tempo real também. Então, ou seja,
É uma ferramenta simples, porém pode ser útil para grande parte de vocês. Fiquem à vontade de fazer isso, de fazer a utilização. Clicando no jotinho, vocês voltam sempre à tela inicial, como toda a tela. Então poderia ter uma série de... Perdão, aqui caiu na minha conta pessoal. Deixa eu abrir a conta da UFSM aqui, no caso, que é onde nós estávamos mexendo. Aqui, tutorial básico, no caso, especificamente. Vai aparecer uma série de listas aqui deles, supondo que vocês tenham vários para compartilhar. É só usar as opções de configuração do próprio Google. Então, espero que seja uma ferramenta que complemente, pelo menos para alguns de vocês, essa questão, por exemplo, de utilizar um quadro para uma sala de aula remota, para poder armazenar, ou mesmo para vocês explicarem alguma coisa num vídeo que queiram fazer para os alunos. Tá aí uma ferramenta grátis que vocês podem utilizar tranquilamente e incorporar depois dentro do Classroom, da forma como eu fiz aqui. Ou seja, peguei o link do Jamboard compartilhado, coloquei aqui, todo mundo vai ter acesso sem precisar me preocupar em enviar para cada um deles. Qualquer dúvida, pessoal, avisem. Eu não vou fazer cobrar atividades do Jamboard, ele é um extra. Então, assim como depois do Forms, eu vou ver se consigo fazer um vídeo também do Forms em relação a isso. É um extra do curso, mas está agregado nas ferramentas Google. Então, se for útil para pelo menos um de vocês, para mim já valeu a pena ter feito esse vídeo. Valeu, um abraço e até o próximo.